Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal, sabadão. Tô animada, esse final de semana vai ser muito legal. Pessoal, o tema dessa semana é como estudar melhor. E nesse vídeo eu estarei dando 5 dicas de como estudar melhor, mais um bônus super gratuito para vocês. E aqui nesse vídeo eu queria dizer que se assim como você teve que se adaptar a ter que aprender sozinho que eu digo muitas vezes é porque às vezes a gente estava muito acostumado a realmente aprender dentro de uma sala de aula, dentro de um lugar específico para se aprender. E essa quarentena, ela trouxe novidades para a vida de todos nós, né? Essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, trouxe novidades em várias áreas na vida de todos nós. E uma dessas novidades que a pandemia trouxe foi o estudo à distância. Ela já existia, essa forma, esse método de aprender, essa forma já existia, mas ela está ainda sendo mais utilizada ainda. Muitas pessoas que às vezes nem cogitavam estudar à distância, hoje se veem nessa fase da vida de ter que aprender à distância. E por esse motivo, hoje eu estou trazendo esse tema para vocês. Trabalhei esse tema durante toda uma semana lá no meu Instagram, na minha página do Facebook, no meu WhatsApp com as pessoas que eu converso diariamente. E eu tratei esse tema durante toda essa semana. E hoje nós estaremos fechando esse tema com chave de ouro, com 5 dicas e um bônus especial. Então vamos pro vídeo, vamos logo para a primeira dica. Estão animados? Eu estou. Pessoal, antes de ir para o vídeo, para as dicas e para o bônus, eu queria pedir, por favor, para que vocês se inscrevam no canal, para que vocês deixem o like e que vocês comentem aí embaixo a opinião de vocês. Pode comentar também temas em relação ao desenvolvimento pessoal, temas diversos. E esse, na verdade, é o quarto tema que nós estamos tratando. Os vídeos anteriores estão falando dos temas anteriores. E esse tema tá muito empolgante para mim, porque eu acho que é um tema muito útil nos dias de hoje. E bora aprender, bora evoluir. Vamos pro vídeo. Vamos para nossa primeiríssima dica, pessoal. A primeira dica é: aprenda qual o seu jeito de aprender. Cada pessoa tem a sua individualidade em relação a aprender. Porém, existem 3 categorias que dividem pessoas nelas. 3 formas, na verdade, de aprender, né? Que é a forma visual, a forma auditiva e a forma sinestésica. Eu vou dar uma explicadinha bem rápida sobre cada uma delas. A visual é a pessoa que realmente ela consegue gravar melhor o conteúdo quando ela está vendo, essa pessoa ela consegue aprender melhor através de vídeos, através de filmes, às vezes através de figuras, de desenhos, e quando ela às vezes até coloca ali meio que a mão na massa e começa a escrever, ela está lendo ali, está vendo o que ela está fazendo e ela grava melhor aquilo. Existe o modo auditivo de aprender, que são as pessoas que aprendem escutando. Essas pessoas aprendem muito bem com palestras, com vídeos também às vezes, mas não é nem a imagem que vai fazer aquela pessoa aprender, é a forma que a pessoa está falando com ela. A forma que a pessoa vai explicar para ela, ela vai aprender porque ela está escutando o que a pessoa está falando. E tem a forma sinestésica. As pessoas que normalmente têm essa forma de aprender, elas não conseguem ficar muito tempo parada. Essa é a minha forma de aprender. Por exemplo, quando eu estou lendo um livro, eu não consigo ficar muitas horas lendo aquele livro. Então, começo a ler. Aí daqui a pouco eu levanto, faço alguma coisa e volto a ler o livro. E assim vai. Às vezes eu consigo ler metade de um livro num dia, mas tipo assim, toda hora parando. E isso não interrompe a minha linha de raciocínio, porque essa é a forma melhor que eu consigo colocar o conteúdo dentro da minha cabeça. E pessoas assim também, elas costumam mudar muito de lugar. Eu também sou assim. Hoje eu tô lendo um livro no quarto. Aí amanhã, quando eu vou tentar ler no quarto, eu já não consigo, eu tenho que ir pra sala. E assim vai. Lugares também abertos, assim, a pessoa consegue estudar em lugares assim. Já teve vezes de eu estar tão assim, já acostumada a estudar só dentro de casa, que eu pegava meus livros, pegava uns cadernos e sentava em alguma área pública, alguma pracinha, algum bosque, algum lugar assim, calmo, tranquilo, que não tenha muito barulho, porém um lugar aberto, que possa me fazer abrir mais assim a minha mente para focar no que eu quero. Então as pessoas sinestésicas, elas aprendem dessa forma. Essa é a minha forma de aprender. Vamos para a nossa segunda dica. Pessoal, e a nossa segunda dica é: procure lugares sem distração. O que eu quero dizer com isso? Como eu disse, eu sou uma pessoa que eu aprendo de forma sinestésica. Então, muitas vezes vai parecer que tem muitas coisas ao meu redor que estão me atrapalhando a estudar. Mas não, essa é a minha forma de estudar.
Mas a distração são coisas que realmente vão tomar nossa atenção. Por exemplo, eu consigo estudar em uma área livre, em um lugar aberto, mas eu não consigo estudar na frente de uma televisão. Se tiver alguém ouvindo uma música alta, eu não consigo. Se tiver muitos ruídos, vamos supor, cachorro latindo, com criança chorando, com televisão alta, com música alta, eu não vou conseguir estudar nesse ambiente. Eu acho que é muito difícil alguém conseguir. Então, quando você for estudar, principalmente sozinho, procure um lugar sem distrações. Ah, o meu quarto é o único lugar que eu tenho para estudar. Então, tira do seu quarto ou então desliga naquele momento o que vai te distrair. Ah, eu gosto muito de estudar no meu quarto, porém lá tem uma televisão. E eu sempre ligo ela e acabo me distraindo. Nesse momento eu vou estudar. Desliga a televisão, não se distraia. Às vezes é bom até colocar o nosso celular em modo avião ou em modo silencioso. Porque eu também sou assim. Às vezes eu estou estudando e às vezes eu tô ali conversando com alguém e eu falo, não, agora eu vou estudar. Aí eu vou, coloco o celular, paro de mexer no celular, mas deixo ele ali e não coloco no silencioso. Aí o celular começa a pitar, 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 eu paro de estudar, vou lá ver a mensagem, me distraio. Aí às vezes da mensagem eu vou pro Facebook, vou pro Instagram, e ali fico horas mexendo, e quando eu vejo, o tempo que era pra eu ter estudado já passou. Isso já aconteceu muito comigo. Hoje em dia eu ligo o modo avião, coloco no silencioso e tiro 1 hora, 2 horas pra ler o meu livro, para estudar, sem distração, sem nada que vai me atrapalhar e nada que vai interromper a minha linha de raciocínio. Então essa foi a nossa segunda dica, vamos para a nossa terceira dica. Pessoal, a nossa terceira dica é: anote sempre. Isso é uma coisa que funciona muito pra mim, por isso que eu estou dando essa dica pra vocês. Tudo que eu acho que é muito relevante ou alguma coisa que é como uma frase ou uma palavra-chave para que eu lembre do que eu estudei, eu anoto. E no caso dos livros, muitas vezes ou eu grifo ou eu pego aquela parte do livro que foi muito impactante ou muito importante e a reescrevo, a copio em algum papel e colo ou no livro, ou até mesmo vou fazendo bloquinhos de nota e deixando ali no meu caderno todos separados, no meu caderno de estudo. Isso é muito importante porque, e também eu costumo muito pôr as datas que eu estudei aquilo, porque às vezes a gente estuda um assunto e aí lá pra frente a gente vai estudar um assunto ou parecido, ou às vezes que meio que completa. E a gente saber o dia que a gente aprendeu aquilo, eu li esse livro, terminei de ler esse livro, ou então comecei a ler tal dia. A gente tem uma noção de como está sendo o nosso desenvolvimento no que nós estamos estudando. As datas, quando se tratam de estudo, para mim, serve dessa forma. Eu tenho uma noção do quanto eu consegui adquirir de conhecimento em um determinado período de tempo, em quanto tempo eu consegui estudar aquele livro, em quanto tempo eu consegui realmente aprender os conteúdos daquele livro ou daquela palestra, enfim, várias fontes de aprendizado. Então, sempre que você estiver estudando e se deparar com algum tema, alguma frase, alguma palavra que você achar, tipo assim, isso eu preciso guardar, anote. E também existem várias formas de anotar. Tem pessoas que gostam de anotar no celular, tem pessoas que, assim como eu, gostam de anotar em um caderno mesmo. Eu tenho um caderno que eu faço anotações, que eu escrevo as coisas que eu acho importante, interessante, com as datas, para que eu não me perca nessa minha linha de raciocínio. Então, anote. Isso é uma coisa muito útil e muito importante quando se trata de aprender, ok? Então, vamos para a nossa quarta dica do dia. Pessoal, então vamos lá para a nossa quarta dica. E a nossa quarta dica é: faça resumos, principalmente quando for assuntos muito complexos, ou até mesmo assuntos muito extensos, ou até assuntos que se dividem em temas. O resumo, ele ajuda muito a gente quando a gente for precisar daquele conteúdo, ou quando a gente precisar fixar aquilo na nossa mente, que ele venha com mais rapidez. Por exemplo, eu li um livro tal. Você leu o livro, mas você vai ter que escrever o que você aprendeu, o que você entendeu daquele livro, para quando você precisar daquele conteúdo, você tem ali em suas mãos uma ferramenta que vai te fazer lembrar do que você aprendeu com muito mais rapidez e facilidade, e que vai te ajudar até mesmo a pôr aquilo em prática, porque você vai estar escrevendo ali o que você entendeu do assunto, o que deve ser feito com aquele conteúdo que você acabou de receber. Então, faça muitos resumos, principalmente, como eu já disse, de assuntos compridos, de assuntos complexos. Esses assuntos, eles necessitam muito de um resumo. E o resumo também, ele é muito interessante, porque eu já precisei muito, eu preciso, na verdade, eu sempre uso o resumo. Mas teve alguns momentos da minha vida que eu precisei muito do resumo. Por exemplo, quando eu tive que fazer o meu TCC de técnico em agronegócio, eu fiz o meu TCC em uma semana. Eu comecei e terminei o meu TCC em uma semana. E se eu não me engano, ainda faltavam uns dias para apresentação do TCC, mas eu já tinha feito.
E aí, conforme os dias foram se aproximando, começou a me bater uma preocupação de como eu iria explicar aquilo para a banca, como eu iria contar o meu TCC, explicar o meu TCC, apresentar o meu TCC para as pessoas, para que elas entendessem da forma que eu entendi. E aí eu fui e comecei a fazer resumos do meu TCC. Eu acho que eu fiz uns 3 resumos do meu TCC. E aí, no final, eu fui, li os resumos que eu fiz e escolhi entre eles um que eu achei que foi a forma que eu me expressei melhor em relação àquilo que eu tinha estudado e aprendido. E aí depois eu fiquei ensaiando aquele resumo, comecei a ler ele várias vezes, depois deixei ele quieto por uns dias, e no dia da apresentação do meu TCC, eu reli ele mais algumas vezes, acho que 2 vezes. E aí na hora que eu fui apresentar o meu TCC, foi meio que quase automático, eu praticamente falei quase tudo que estava escrito ali no meu resumo, porque eu realmente tinha aprendido e consegui colocar aquilo de uma forma assim muito prática e muito simples para ser dita e para ser entendida. Então, o resumo ele me ajudou muito quando eu tive que passar por essa fase de aprendizado na minha vida. E é uma técnica que eu usei e que funcionou e que eu tenho certeza que se você usar assim, claro, adaptando da sua forma, também vai funcionar. Então, faça resumos, principalmente de temas que você ou vai precisar lembrar daquele tema, ou é um tema muito comprido, ou é um tema que você vai precisar falar sobre aquele tema. Sempre façam resumos. E agora chegou o grande momento do nosso bônus especial. Gente, esse bônus é muito especial porque eu preparei ele com muito carinho. Eu estudei muito para falar sobre esse tema aqui para vocês, porque ele é um tema que também eu já usei muito, tanto nas vezes que eu precisei apresentar alguns trabalhos, como também nas vezes que eu precisei falar sobre assuntos em público, eu tive que utilizar muito esse tema, eu tive que pôr em prática o que eu tinha aprendido. Então é ele que eu estarei passando para vocês aqui agora. E o nosso bônus especial é a autoexplicação. Pratique a autoexplicação, gente. Pratique, é uma coisa muito importante, muito útil e que com certeza vai te ajudar muito na hora de aprender, de pôr em prática e de explicar para outras pessoas o conteúdo que você aprendeu. A autoexplicação, ela é basicamente você dizer para você o que você aprendeu sobre aquilo. Eu costumo fazer a autoexplicação, normalmente, ou em voz alta, sozinha mesmo. As formas que eu já usei a autoexplicação. Falando na frente de um espelho, gravando áudio de voz explicando o conteúdo, gravando vídeo, para depois eu mesma ver o vídeo sobre o assunto, e através também utilizando muito o resumo. Eu resumia e depois eu, contava para mim mesma o meu resumo, que foi a técnica que eu usei no meu TCC. E a autoexplicação, ela é muito útil para pessoas que precisam falar sobre o que foi aprendido. Em apresentação de TCC, em apresentação de trabalho, em apresentação de palestra e até mesmo em seminários. A autoexplicação, ela é uma ferramenta poderosíssima para que nós possamos nos preparar para aquele momento de passar o conteúdo que nós aprendemos para outras pessoas. E eu utilizo muito essa ferramenta, muito, muito, muito mesmo. Tudo que eu aprendo, que eu sei que eu vou ter que pôr aquilo em prática, para ensinar alguma pessoa ou até mesmo para trazer um conteúdo a alguém, por exemplo, nos meus vídeos ou nos meus posts diários no meu Instagram e na minha página, eu utilizo muito essa ferramenta. Eu preciso aprender mesmo o conteúdo, usar todas essas técnicas que eu passei aqui para vocês, eu utilizo realmente todas elas, e depois eu tenho que pôr isso em prática de alguma forma, com a autoexplicação. Eu faço isso com a autoexplicação. Eu começo a me explicar o conteúdo. E dessa forma, se torna muito mais fácil depois eu chegar aqui e explicar para vocês o conteúdo, ou até mesmo gravar vídeos curtos, gravar stories. Isso ajuda muito nessa área. Porque nós, até mesmo na segurança, nós teremos mais segurança naquilo que nós estamos falando e passando. Então, faça autoexplicação. Pratique a autoexplicação. Aprenda, faça resumos e autoexplique o conteúdo a você. Explique a você mesmo o que você aprendeu. E quando você precisar desse conteúdo para aplicar ou para dizer sobre ele, contar sobre ele, explicar sobre ele, vai se tornar uma coisa muito mais fácil, muito mais até mesmo natural de ser dita e feita. Então, pessoal, essas foram as nossas 4 dicas e o nosso bônus especial. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu amei estar aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês. Sempre que eu posso, assim, ajudar alguém de alguma forma, falar sobre coisas que vão agregar valor na vida de alguém, eu me sinto muito gratificada, eu me sinto muito bem, muito feliz. E eu venho aqui todo sábado gravar vídeo pra vocês com o maior prazer do mundo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me acrescenta muito. Quando eu venho aqui, eu me sinto muito útil, sabe? Eu tenho aquele sentimento dentro de mim de que eu estou ajudando. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, comente aqui embaixo temas que vocês gostariam que eu trouxesse pra vocês.
E me sigam no meu Instagram, na minha página do Facebook, eu estarei deixando os links aqui na descrição. Não percam o próximo vídeo no canal, no próximo sábado, afinal, todos os sábados tem vídeo aqui pra vocês. E é muito gratificante estar aqui sempre com vocês, pessoal. Tchau, tchau, muito obrigada por ter ficado até o final. E vamos em frente, pessoal, sempre evoluindo, crescendo e aprendendo sempre.